Primeira rádio ônibus do Brasil, do mundo, a grande honra de estar aqui em mais uma garagem de ônibus, conhecendo os bastidores e, como eu costumo dizer, o que tem uma garagem de ônibus? Não é somente o ônibus estacionado, mas sim um batalhão de profissionais que se empenham para que depois o ônibus chegue aí, no local combinado, na plataforma rodoviária. E a grande honra de estar aqui visitando uma empresa que desde criança eu via passando perto de casa, passando em vários lugares de São Paulo, vários lugares até do Brasil. Santa Maria, que se destaca de uma maneira incrível. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com o nosso Volare Estúdio Rádio Ônibus na garagem da Santa Maria e receber aqui em nossa poltrona o conhecido Carlinhos. Carlinhos, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Uma honra recebê-lo aqui e estar aqui na sua empresa. Ô Henrique, na realidade quem agradece somos nós, né? A honra aqui é a Santa Maria que tem em recebê-lo. E estou à sua disposição aqui, cumprimentando, né, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui. E estou à sua disposição. Carlinhos, primeiro estou impressionado com a sua garagem. Nós estamos aqui debaixo de chuva hoje, caindo a chuva para valer, que seja uma chuva de bênçãos, né? E impressionado com a estrutura, né? Com cada detalhe que deixa não só os veículos brilhando, né? Mas os seus colaboradores também se empenhando, né? Como realmente deve ser, e cada setor funcionando de uma maneira incrível, como não se vê em muita empresa por aí, não só do setor de transporte. Estou impressionado com a estrutura da garagem da Santa Maria. Eu imagino que isso daí foi uma evolução, né? Foi gradativamente entendendo cada vez mais o negócio ônibus. Parabéns pela garagem. Ô Henrique, obrigado aí pelas palavras. Na realidade a gente tenta passar para todas as pessoas que são nossos colaboradores aqui, né? É quase que uma família. Assim, eu acredito que a pessoa com menos tempo aqui de Santa Maria internamente aqui deva ter hoje aí 4, 5 anos, né? Eu tenho pessoas aqui que já estão com a gente há 40 anos, 30 anos, 20 anos. E aí, aos poucos não, né? Eles vão absorvendo tudo aquilo que a gente quer com relação aos cuidados com o carro, né? Então a gente não precisa mais ficar pedindo para fazer, né? Verificando se tem que ser feito ou não. Basicamente, naturalmente já acontece. Basicamente eles já têm essas diretrizes, então já sabem da maneira que a gente gosta de fazer, do tratamento que a gente tem com os veículos, né? Se você ficar aí durante um dia inteiro, aí você vai perceber que, é claro que todos os carros você chega, quando tem algum tipo de problema, são feitas as fichas, alguma coisa com relação à manutenção, mas muitas coisas, mesmo sem ficha, o pessoal já verifica se é preciso fazer, já tem a noção daquilo que precisa ser feito, né? E isso, com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando, é muito em cima de conversa, né? Sempre conversando com todos os colaboradores. E é o que a gente passa, né? Eu principalmente gosto das coisas muito bem feitas, muito certinhas, né? A gente tem que dar condições para eles fazerem também, então a gente procura sempre em cima de, vamos dizer assim, de ferramentas, de espaço, de trabalho, também não economizar e sempre dar oportunidade, né, e condições para eles trabalharem e fazerem realmente o que tem que ser feito e bem feito. Essa excelência, essa exigência, mas de uma maneira muito legal, né? Que coloca, né, a empresa em um nível cada vez maior. Isso é de berço. Como é que começou lá atrás? Como é que tudo começou, a história da Santa Maria? Conta um pouquinho dessa trajetória. Nós estamos hoje aqui com os veículos mais modernos da empresa, mas lá atrás, como é que era, Carlinhos? Na realidade a Santa Maria foi fundada em 1970, né? Então, esse ano agora já completamos aí 52 anos. E ela foi fundada pelo meu pai, né, o Sr. João, e o Antônio, que era um sócio. Inclusive já conversei com ele na garagem. Você já esteve com ele estava hoje? Por aqui vendo cada detalhe. Quer dizer, legal. continua ativo, Tá né? ativo. Ele, 6 horas da manhã, tá por aí já. É o primeiro que chega, vamos dizer assim, né? E eles acabaram fundando a Santa Maria em 1970, né? E já se passaram mais 52 anos. Infelizmente o Antônio faleceu em 2006, 2007. E aí nós passamos ao controle majoritário total da Santa Maria, né?
E eu estou aqui já desde os 12 anos, 12, 13 anos, eu trabalho na Santa Maria, né? Então é uma coisa que eu tenho no sangue. Sempre gostei muito de ônibus, né? Abri mão da minha infância, quando todo mundo estava jogando bola, eu gostava de vir para a empresa, né? Domingo à tarde. Então, quer dizer, isso daí vem realmente de berço. Sempre gostei muito, né? E tudo aquilo que a gente faz quando se gosta, né, se torna mais fácil ou menos difícil. Falar para você que é fácil, não é. Ué, ser né? empresário no Brasil não é tarefa fácil. Mas se torna assim, mas é muito prazeroso, né? Fazer aquilo que você gosta realmente é muito bom. Com todos os problemas que a gente vem enfrentando, todas as dificuldades, né? Mas é aquilo. É o que a gente, eu nasci para fazer, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e a gente tem que procurar fazer o melhor, né? Dentro daquilo que a gente tem. Eu nunca me preocupei muito com quantidade. Eu acho que todo mundo quer e tem que ter como objetivo crescer, né? Mas acho que a minha preocupação foi sempre crescer, mas dentro dos padrões que eu gosto, né? Que é de ter um controle sobre tudo, manter um padrão, né? Que é isso que você está vendo hoje. Acho que o dia que eu não conseguir mais, eu prefiro recuar do que dar um passo um pouquinho maior. Muito bom, isso a gente percebe, né, no serviço da empresa, isso se reflete no dia a dia também, né? Eu dizia, ser empresário no Brasil não é tarefa fácil, do ônibus é quase que loucura, mas dos tempos de hoje, né? Realmente tem que ser apaixonado por isso que faz, né? E os tempos mudaram, o que era antigamente, o que é hoje, até concorrência desleal, né, que acontece por aí. Como ser empresário hoje, em 2021, no setor de transporte de passageiros? É aquilo, né? Bola de cristal ninguém tem para saber o que vai acontecer, né? Mas tudo indica que os próximos anos, né? Esse ano o ano passado realmente foi um ano completamente atípico, né? Os seus veículos ficaram praticamente parados, quase todos? Não, eu tenho ônibus hoje parados ainda que não rodaram. Eu cheguei a receber carro 0 km o ano passado, em junho, julho do ano passado, estão parados ainda com plástico no banco, para ter uma ideia. Tem ônibus, micro-ônibus, né? Nós, particularmente, né, Santa Maria, aquilo que eu te falei, né? Nós tivemos uma perda muito grande, perdemos muitos contratos, muitos serviços, né? Então, uma boa parte da nossa frota, infelizmente, parou, perdemos contratos que não voltam mais, independente hoje de retomada, de economia, né? Nós não temos mais essa condição de retomada. Mas, graças a Deus, né, em razão de tudo aquilo que a gente já vinha fazendo nos últimos anos, conseguimos contornar todos os problemas, né, durante o ano passado e esse ano. E é aquilo que eu falo, né, a gente ajoelhou, mas não deitou, né? Passando essa fase, com certeza nós vamos ter condição de voltar a crescer, se Deus quiser. E eu estou vendo que essa modernidade, fazendo parte da frota também, de alguma maneira é acreditar, né, que algo bom tem que acontecer. Acho que não pode ser pior mais, tem que ser daqui para diante algo muito bom para acontecer. O foco da empresa sempre foi fretamento e turismo? Sim, a Santa Maria nasceu fazendo fretamento principalmente, né? Sempre teve o faturamento voltado em cima de fretamento para indústrias, né? Para empresas de maneira geral. Mas também sempre atuamos bastante no turismo, né? Nunca fomos assim atuante. Turismo que eu digo, um turismo mais regional, mais limitado em cima de quilometragem. Nunca tive, assim, nunca gostei de viajar muito para longe, né? Eu gosto de fazer viagens aí até 600, 700 quilômetros, até porque até hoje nós não tivemos carros grandes, né? Chegamos aí dentro de 1.200, vamos dizer assim, e até então a gente não tinha, não cheguei a ter LD, DD, porque a partir do momento que você tem um carro desse, você tem que abrir mão de distância, você tem que rodar o Brasil inteiro, fora do Brasil, porque é um carro feito para rodar, né? Ele tem que trabalhar. Não faz jeito. sentido para percursos curtos ou o próprio fretamento, exatamente. Né? Então nós sempre, eu gostei sempre de trabalhar nessa faixa de quilometragem, então nessa faixa a gente trabalhava bem. Mas é aquilo, sempre foi mais voltado a empresas, né? E com o passar do tempo fomos crescendo no turismo, né? Então a gente trabalha muito para escolas, para eventos aqui em São Paulo. Então
Os últimos anos foram anos muito bons, né? Tirando os dois últimos, mas a gente vinha numa crescente muito boa. Com certeza o ano passado, se não houvesse acontecido esse problema da pandemia, seria acho que o melhor ano da Santa Maria. Teríamos muito mais do que Né? 3 G8, possivelmente. Então, na realidade o G8 foi uma oportunidade que aconteceu em cima da linha que a gente conseguiu na NTT. Né? Falando sobre linha, porque quem tem ali o expertise, né, de ter o fretamento e turismo em suas mãos, para controlar tudo isso, a linha rodoviária é um desafio completamente diferente, não é, Carlinhos? Como é que foi esse passo, estudar com a sua equipe e falar, gente, a hora chegou de ingressar no rodoviário? É outro mundo, não é? Sim, com certeza. Como também é muito diferente o turismo do fretamento, né? Requer muito mais cuidado, são horários totalmente diferentes, você quase que tem que ter uma equipe 24 horas para poder estar atendendo os carros que chegam, carros que saem, né? E a linha rodoviária é aquilo, eu acho que é um sonho de toda empresa, né? Empresa menor, pequena, que almeja crescer, era você ter uma linha rodoviária, né? E até alguns anos atrás isso era praticamente impossível, você não conseguia legalmente conseguir uma linha, né? Você tem algumas empresas aí que em cima de liminar, alguma coisa, conseguiram algumas linhas, né? Mas e nós demos início nesse pedido em 2016, 17, né? E acabou saindo o ano passado, né? Saiu numa época muito difícil, né? Porque a gente acabou iniciando o serviço em final de outubro, acho que dia 30 de outubro de 2020, né? Fez um ano agora. A partir de dezembro passamos a fazer os horários diários, né? Tanto de ida como de volta. Mas é aquilo, é uma briga em cima de uma coisa que hoje nós não temos, que é o passageiro. Infelizmente, o passageiro sumiu, não tem passageiro, vem melhorando gradativamente, devagarzinho, mês a mês. Mas sinceramente a gente não tem ideia ainda de qual vai ser a real situação da linha, né? Quer dizer, o desafio se tornou ainda maior ainda. Com né? certeza já não seria fácil para nós, que embora uma empresa que tem 50 anos de fretamento, de turismo, mas na linha rodoviária ninguém conhece, né? Então a gente já com certeza já planejava, já sabia que ia ter dificuldades e tudo mais. Mas também é aquilo, acho que a gente tem que ter expectativa que a linha vá realmente virar. Estamos trabalhando para isso. E um dos investimentos que nós fizemos foi agora colocar esses carros aí para ver se a gente consegue, pelo menos, brigar de igual, né? Igual com as empresas que hoje fazem o mesmo trajeto ou um trajeto parecido com o nosso. E Carlinhos, né? vocês começaram em alto nível, né? Porque o G8 mal acabou de ser lançado e a Santa Maria fez questão. Por que o G8? Como vocês estudaram isso? Na realidade, Henrique, a partir do momento que nós conseguimos a linha, nós já tínhamos como o objetivo de colocar esse tipo de carro para rodar na linha, né? É a primeira vez com um carro grande, né? Sim. E isso a gente já planejou já no final do ano passado, né? Logo quando começamos a operar. É claro que tudo isso foi dificultado em relação à pandemia, né? Mas esses carros a gente basicamente já tínhamos definido e fechado no final do ano passado para o começo desse ano, né? Tanto que o chassis desses carros já estavam na fábrica desde março, abril, né? São coisas que a gente já tinha definido anteriormente. Acabamos recebendo agora. Scania, né? Scania, isso. Então a gente definiu. Quando nós íamos fazer o carro, nós tivemos por parte da Marco Polo, eles nos avisaram então que se eu não tivesse tanta pressa dos carros, que a gente poderia esperar e já fazer o modelo novo, né, o G8. Aí de pronto eu falei, sem problema nenhum, porque durante o ano a gente já não tinha praticamente passageiro, né? E aí a gente acabou aguardando e os carros chegaram agora no final de outubro e começo de novembro. Aliás, durante o mês de novembro, né? Eles vieram tendo um pouquinho de atraso aí durante os últimos meses, mas acabaram chegando agora no mês de novembro. Bom, eu sei que a poltrona dos seus veículos não giram igual as poltronas do nosso Volar Studio, mas elas são super, hiper confortáveis. Qual que é a configuração do carro que você escolheu?
Então, na realidade, o G8 para nós foi uma grata surpresa, embora a gente vai acabar conhecendo os carros a partir de agora, né? Acho que a partir dessa semana ou semana que vem a gente está começando a colocar os carros para rodar. É um carro totalmente novo, né? Visualmente, a gente vê muito comentário, é muito parecido com o G7, muito parecido com tal carro, mas o carro em si é um carro totalmente diferente, né? Parte estrutural, parte de segurança. E uma das coisas que mais mudou nesse carro foi a parte interna, né? Toda a parte interna do carro é diferente. Mudaram porta-pacote, painel e principalmente as poltronas, né? Foi uma poltrona nova, totalmente desenvolvida para esse carro, né? É uma poltrona assim que te acolhe melhor, você senta, ela realmente te acomoda melhor. E não tem mais aquelas catracas para você ter a regulagem do banco. Hoje Suave, né? você para onde você quer, né? Você tem toda a reclinação do banco, reclina muito bem. Esses carros a gente acabou fazendo com 46 lugares, né? Semi-leito na parte superior e tem 8 leito-cama na parte inferior, né? Na parte de baixo. Isso. Muito bom. Nós vamos conhecer depois os detalhes, inclusive eu devo viajar também para experimentar. Começar com esse lançamento numa linha rodoviária ligando São Bernardo do Campo a Belo Horizonte, é isso? Sim. A nossa linha acaba contemplando aqui o ABC, né? Então a linha inicia em São Bernardo, passa Santo André, São Caetano, Guarulhos, Atibaia, Bragança Paulista e em Minas, Betim, Belo Horizonte. Contagem, né? Contagem Belo Horizonte. O senhor acredita que esse diferencial, um veículo moderno, alto nível, né, para um público exigente, pode fazer grande diferença numa concorrência? O Henrique, nós apostamos nisso também, certo? É aquilo que a gente estava falando no início. Eu acho que o trabalho é em cima de um conjunto de coisas, né? A gente, para trazer o passageiro hoje, que é cada vez mais exigente, é aquilo que eu falei, não adianta eu colocar o melhor ônibus e não ter um motorista bem qualificado, bem treinado, né? Vendendo a imagem da empresa da maneira que a gente gosta, né? Mas é claro que um ônibus desse com certeza deve chamar bastante atenção, até porque hoje, né, assim, a maioria das grandes empresas e que fazem esse trajeto já trabalham com esse tipo de veículo, né? Os DDs, né, vamos dizer assim, os carros de 2 andares. E o passageiro sempre acaba perguntando, né? Quando é que vai chegar o DD da Santa Maria? Quando vai chegar? Eu quero andar de DD. A gente está apostando que alguns passageiros a mais a gente traga em razão do carro. Mas eu acho que assim o conjunto do nosso serviço é que acaba cativando e que acaba trazendo realmente os passageiros, né? Isso a gente já vem percebendo durante o ano, né? Embora a Santa Maria seja uma empresa nova que está gateando aí no mercado e nessa linha, muito dos passageiros que já viajaram com a gente acabam voltando e trazendo outras pessoas indicadas por ela. E aí é que a gente percebe realmente que existe um diferencial de serviço. Essa qualidade e essa qualidade que é oferecida no fretamento e no turismo, Santa Maria vai garantir a mesma qualidade de serviço para o rodoviário. Ah, com certeza. Para nós, com relação a cuidados, não existe diferenciação, né? O mesmo tratamento que a gente tem para os carros de fretamento, de turismo, isso daí não existe diferenciação. É como se fosse um filho, né? Você não tem que cair para um lado ou para o outro. Todo serviço aqui, com certeza, vai ser muito bem tratado, da mesma forma que a gente sempre trabalhou. Carlinhos, quando você vê hoje, nós estamos vendo a miniatura aqui, mas os veículos estão aqui do lado, né? Aqui na garagem, né? Quando você vê os seus veículos hoje modernos, a sua frota, e lembra lá do passado, tempo que brincava na garagem, né? Como é que fica o coração? Como é que é tudo isso, né? Ver que, olha, tanta coisa, tantos anos se passaram e estão mesmo com tantos desafios, imagino, com os pés no chão, coração no alto, continuando, crescendo e se modernizando. Como é que fica o coração ver hoje o que a Santa Maria tem e como era lá atrás, no comecinho? Bom, Henrique, acho que isso é uma evolução, né? Conforme o tempo vai passando, os modelos vão mudando, né? O seu tipo de serviço também foi mudando, né? Ultimamente a frota de ônibus, aí vamos falar só de ônibus basicamente, né?
a gente estava assim voltado mais para o turismo, né? Tanto que hoje a gente já tinha, nos últimos anos, perdido muito serviço de fretamento. Hoje eu já tenho pouco ônibus de fretamento rodando, para falar a verdade, né? Então, a grande parte da nossa frota estava voltada ao turismo, né? E com o passar dos anos, gradativamente, a gente foi melhorando os carros também, né? Então, vamos puxar um pouquinho o passado lá. Eu lembro ainda, né, quando a gente fazia aqui as empresas do ABC, com motor dianteiro, Caio com uma porta só, né, com banco baixo, nem banco ainda alto de rodoviário era, né? Aí a gente passou para, falando monobloco, eram 362, 355, 364, né? Aí depois passamos a encarroçar carro, fazíamos lá o F1113, 1313 com carrocerias Nilson ainda, né? Aí Marco Polo, nós compramos o primeiro Marco Polo em 1990. Né? De lá para cá, basicamente, só tivemos Marco Polo, com exceção de um período aí que nós tivemos alguns carros da Irizar. Desde o micro-ônibus, é tudo Marco Polo. Sim, hoje é sempre... Hoje não, já tem... Eu vou falar para você que hoje já deve ter uns 13, 14 anos que eu só tenho Marco Polo, né? E da Marco Polo a gente começou na geração 4. Então foi geração 4, geração 5, 6... geração 7, New G7 e chegamos aí agora na geração 8. Micro-ônibus são todos Marco Polo, né, com chassis hoje Volkswagen, e as vans todas Sprinter. Então, assim, procuramos sempre manter um padrão de veículo. Então né? nós temos Scania, Volkswagen e Mercedes, no caso da Sprinter. No ônibus, sim, Sprinter, né? No caso das vans são todas Sprinter, no caso de micro-ônibus são todos Volkswagen 960, carroceria Marco Polo Senior, e nos ônibus nós temos chassis Mercedes e Scania. Hoje eu devo ter por volta de 70% Scania e 30% Mercedes, sendo todos carroceria Marco Polo, todos Paradiso. Qual que é a frota total hoje? Hoje, aí eu tenho a frota total rodando, que hoje nós estamos com um problema. Total hoje, entre todos os carros, ainda devo estar liberando 120, 130 carros. O segredo do negócio para o empresário hoje, o senhor já até mencionou rapidamente, não é ter muita coisa, muito veículo, né? Comprar até outras empresas, né? Quanto mais enxuto é melhor hoje? Não sei, isso é uma posição, assim, é difícil da gente falar, né? Porque você tem grandes grupos que são muito bem controlados, né? Que acabam mostrando o contrário, né? Assim, é claro que todo mundo quer crescer, como eu falei, mas não sei, sinceramente é difícil. Eu digo para você assim, dificuldades, independente do tamanho, com certeza pode ser que ela tenha. Isso vai depender muito da gestão da empresa, né? A gente olhando para frente aí, assim, você tem grandes empresas de ônibus hoje que provavelmente daqui 3, 4 anos não vão estar no mercado, né? As dificuldades são para todos, né? Assim, acho que tudo é proporcional. Mas, como eu te falei, eu sempre procurei crescer, mas dentro de uma qualidade que eu consigo administrar, né? Porque a partir do momento que você cresce muito também, alguma coisa você abre mão, você não consegue controlar tudo, você vai estar em vários lugares, a tua empresa tem que crescer para alguns lugares diferentes da onde você está. Isso é uma opção que a gente teve de não crescer. Já tivemos a oportunidade de sair do ABC e ir para outras cidades, né, interior de São Paulo, Baixada, mas optamos por não fazer, né? Não que de repente no futuro a gente não possa fazer. Sim, mas não né? foi o momento. Exatamente. Eu estava passeando aqui na garagem e vi um dos ônibus ali que o pessoal estava meio que preparando aquele papel para poder fazer algum trabalho ali, né? É verdade que os veículos chegam na Marco Polo e passam por um processo de polimento antes mesmo de sair à rua, antes mesmo de receberem a marca, né, o adesivo ali. Tem esse cuidado por quê? O que acontece? Por que eles, antes de sair às ruas, ainda recebem um tratamento para ficar mais bonito ainda, seu Carlinhos? A Marco Polo, vamos dizer assim, nos últimos anos, ela melhorou bastante a qualidade de pintura, né? Realmente no começo da geração 7, isso também a gente já está falando de 12 anos atrás, né? A gente realmente teve alguns problemas de pintura, chegou alguns casos que a gente teve que até
lixar e invernizar de novo, porque tinha pouco verniz e alguma coisa desse tipo. E eu costumo dizer o seguinte, um ônibus para mim tem que ser muito parecido com uma pintura de um automóvel, né? Tem que ser uma pintura lisa, né? Que dê realmente brilho. E a gente vem com esse cuidado desde então. Quer dizer, cuidado com a frota a gente sempre teve, a gente sempre procurou polir, né? Manter o carro mais limpo possível, que querendo ou não querendo, vamos dizer assim, o outdoor da empresa são os carros na rua, né? Então a gente procura manter, procura cuidar o máximo possível para que todo mundo veja e tenha uma boa imagem da empresa na rua, né? E nos últimos anos a gente acabou tendo um bom resultado com relação a isso. É muito assim gostoso você ouvir de pessoas que não trabalham no meio de ônibus, né? Porque você está sempre vendo ônibus, você sabe, tem muitas pessoas que veem isso. Mas o gostoso é quando a gente conversa com pessoas que nada tem a ver com ônibus e vem e fala para você, poxa, mas os teus ônibus estão sempre limpos, muito bem cuidados, né? Parece que vocês não pegam chuva, não pegam terra, né? Mas é isso, mas é todo um trabalho, todo um cuidado que a gente tem com relação a isso também. Me fugiu o assunto que a gente estava falando antes. Do polimento, porque isso do- também, a durabilidade Sim. da higienização aumenta. Então né? você estava perguntando, não é só com os ônibus que a gente tem esse cuidado. Então quando chega um micro-ônibus a gente faz o mesmo trabalho. Quando chega uma van, hoje você foi lá no final, eu acho que devia ter vans lá ali hoje que chegam, a gente acaba encerando os carros. Apesar que as vans vêm com uma pintura mais lisa e tal, a gente não chega a polir, lixar. Mas esses carros, por exemplo, quando chegam, tanto que os nossos carros quando vêm da fábrica, eu peço para que venha sem os adesivos, né? Você vê algumas fotos dos carros nossos quando vem da Marco Polo, ele vem sem os adesivos. Por quê? Porque chega aqui a gente vai ficar 3, 4 dias aí mexendo no carro. Então a gente a gente acaba lixando a pintura, faz o polimento total do carro, você vai polir as rodas, pintar o cubo, né? Passar um produto nos vidros para que dê uma durabilidade melhor sem pegar aquela chuva ácida. Bom, você faz todo um tratamento no carro. Normalmente você fica 3, 4 dias com o carro parado ali mexendo. Aí você fala, empresa grande já não consegue fazer, né? Quer dizer, muito mais carros, não tem como, por mais pessoas que você coloque, são cuidados que você não consegue ter, né? Então é aquilo, já que não dá para a gente ser a maior, vamos tentar, dentro do nosso tamanho, ser uma das melhores, né? Com relação a esse tipo de cuidado. Não é só a Santa Maria que faz isso hoje, você tem muito eu não digo, mas você tem boas empresas aqui, principalmente em São Paulo, né? Não dá para mim falar do Brasil inteiro porque eu não conheço, mas aqui em São Paulo você tem algumas empresas também que tem muito cuidado com os carros. Muito bom, gente. Bom, você conhece, você está vendo, a gente vai ver depois um pouco mais de imagens aí. Carlinhos, para a gente encerrar aqui, onde a Santa Maria quer chegar? O que está no coração? Como empresário também precisa pensar o país, pensar a economia. Nós estamos num momento onde os passageiros sumiram, às vezes até por conta de concorrência desleal, né? O que o senhor espera, a equipe Santa Maria, a família Santa Maria pensa daqui para frente? Na realidade, hoje o passageiro sumiu, não dá nem para a gente dizer que seja concorrência desleal, mas em razão realmente da pandemia, né? E a gente espera que nos próximos meses, pelo menos com relação a esse tipo de problema, a gente comece a ter realmente um aquecimento de mercado e o pessoal volte a viajar. Tudo indica que, se não acontecer nada diferente, é o que nós vamos ter agora a partir de dezembro, janeiro, embora já muitas coisas estão sendo fechadas de novo em razão da nova cepa, né? Então a gente não sabe realmente. Tá muito difícil da gente prever alguma coisa, né? Chegava no finalzinho do ano, a gente já estava fazendo planejamento para o ano que vem, né? Vou vender tantos carros, vou comprar tantos carros, já fazia programação. E é uma coisa que hoje, infelizmente, a gente já não tem mais como fazer. A gente está quase que vivendo um dia, né, um dia após o outro, ou no máximo 15 dias para frente, porque para fazer planejamento hoje está muito difícil, né? Esperar é aquilo. Eu acho que assim, o serviço de transporte de ônibus, independente se é urbano, fretamento, rodoviário, já vinha nos últimos anos passando por um período de transformação, de mudanças, né?
E com certeza foi acelerado com relação a esse problema de pandemia, né? Se você pegar o setor rodoviário, era um setor que basicamente você não tinha concorrência. Nos últimos anos já começou a ter com a abertura das linhas, né? Veio o problema da pandemia e agora os problemas não, as empresas de tecnologia, né? Que vieram então mexendo com o mercado. É uma coisa que para mim não tem volta, né? Só temos que definir qual é o caminho que vai ficar, porque hoje está muito confuso, né? Mas eu acho que é uma coisa que não tem volta. O passageiro vai estar aí, né? Nós vamos ter que brigar por ele, né? E a prestação de serviço, o serviço bem feito, com cuidado com o passageiro, acho que, né, vamos falar assim, até com carinho com o passageiro, é que vai nos fazer o diferencial e fazer com que o passageiro venha viajar com a Santa Maria. O que esperar do futuro, sinceramente, está muito difícil de saber, né? Eu acho que toda decisão que a gente tomar tem que ser tomada com bastante cuidado, né? Não dá para a gente projetar muita coisa à frente, porque eu acho que durante esse ano de 2022 ainda muitas coisas vêm acontecendo. Os custos aumentaram demais, então não dá para a gente ficar também fazendo loucuras, pensando que dá para fazer grandes investimentos. Eu acho que durante esse ano de 22, se realmente a pandemia for controlada, a gente vai conseguir realmente pensar naquilo que nós vamos fazer a partir de 2023, 2024. Né? Assim, o problema de prazo hoje ficou muito difícil para a gente ver. As coisas mudam muito, né? Às vezes você acorda pensando numa coisa, de tarde você está fazendo outra e de noite já está fazendo outra, porque exatamente, as coisas mudam no dia, não é nem na semana seguinte, no mês seguinte. As coisas estão sendo assim estão mudando muito rápido, né? E para nós isso é ruim. A gente não consegue realmente fazer um planejamento de investimento, de crescimento, né? Mesmo para a gente que trabalha nas empresas hoje, assim, tem muitas empresas que ainda estão passando por dificuldades, continuam perdendo contrato. Agora em dezembro tem mais um contrato que a gente está parando. Então isso é uma coisa que nos preocupa, né? Essa parte, principalmente no fretamento, é uma coisa que nos preocupa. E o turismo meio que ainda está parado, né? Acho que a gente precisa realmente ter confiança, né, com relação a esse problema da pandemia, para poder fazer uma retomada, e vai ser uma retomada muito devagar, não vai ser uma retomada muito rápida, né, com relação, principalmente porque o turismo, você tem vários segmentos de turismo também, né? Quando a gente fala de turismo, não é só pegar um ônibus e viajar para uma viagem longa, fazer uma viagem de 6 dias, 3 dias. Nós temos aquele turismo aqui diário, de um dia, que são as escolas que fazem, mas as escolas praticamente têm 2 anos que não fazem nada, né? Porque eles precisam daquela... Primeiro era para voltar a estudar, porque nem o aluno ia para a escola. Os eventos, né? São Paulo, né? Aqui, Grande São Paulo, com exatamente, grandes eventos, né? O São Paulo tem 2 anos que nem evento teve. Esse ano mesmo com a Fórmula 1, o número de veículos foram muito poucos, né? Que acabaram indo. Porque é aquilo, as coisas começam a voltar. Só que quando você fala de transporte coletivo, onde você envolve um número um pouco maior de pessoas, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas a tendência é voltar. Acho que assim, a gente tem que estar ciente da dificuldade, mas não pode perder a esperança, né? Tem que ter a expectativa de que realmente as coisas vão voltar. De alguma maneira preparado para o que vai vir e o que o mercado vai acabar pedindo, né? Tem que estar pronto. Sim, com certeza, né? Com todas as dificuldades que a gente já enfrentou, né? No nosso caso aqui, aquilo que eu falei para você, tivemos que diminuir bastante a quantidade de carros, de empregados, né? Mas, volto a falar, né? Ajoelhamos, mas não deitamos, né? Então, estamos prontos para voltar a crescer. Muito bem. Para a gente encerrar aqui, que falar de uma rádio que fala sobre ônibus, que mostra um pouquinho os bastidores. Eu comecei a dizer, é algo que eu sempre digo também, que se a gente sair na rua e perguntar, talvez aqui não, né? Porque a Santa Maria é muito querida, muito conhecida aqui. O que tem numa garagem de ônibus, muita gente vai falar que é ônibus estacionado, né? E tem mais do que ônibus estacionado. Um batalhão de gente que se dedica constantemente, às vezes 24 horas por dia, para que o ônibus depois chegue no local combinado. O que falar de uma rádio que discute o assunto ônibus, mostra para a sociedade, para a comunidade, o que de importante, o que de fato realmente é o mundo do ônibus. O que falar da rádio ônibus? Ô Henrique, eu acho que você está retratando realmente vamos dizer,
a real situação de todo o serviço, né? Vamos dizer, porque o ônibus na rua é uma coisa, mas por detrás de um ônibus você tem toda uma estrutura, né? Na rua a gente vê muitos ônibus rodando que por detrás não tem estrutura nenhuma, né? Então, assim, o passageiro acaba viajando, mas se quebra aquele ônibus, se tem algum tipo de problema, você não tem um respaldo, você não tem um socorro, né? Então, eu acho muito importante que as pessoas, né, conheçam o mínimo de tudo aquilo que é feito por detrás do ônibus, né? E a gente procura fazer isso daqui. A nossa garagem não é uma garagem grande, né? Mas é uma garagem que a gente procura cuidar da melhor forma. A mentalidade e aquilo que a gente coloca na pessoa é assim, não sei se você teve a oportunidade de dar uma volta aí, embora hoje você tenha pego um dia ruim, muita né, chuva chovendo, mas assim, é difícil você encontrar o nosso pátio sujo. Então, mesmo com chuva, mesmo estou impressionado. as oficinas, porque é que eu falo, o importante aqui não é limpar, o importante é não sujar. Né? Embora não tenha jeito, né? Durante o dia você está trabalhando com um monte de coisa aqui, não tem o que fazer. Mas assim, eu acho que o ônibus, é o que você falou, na rua a gente tem muito ônibus rodando, mas uma grande maioria, uma boa parte desses ônibus não tem, por detrás dele você não tem uma estrutura que dê segurança ao passageiro. É importante mostrar, né? Quando se tem, né? Com certeza, né? Você tem que ter o mínimo de segurança, né? Porque você tem que ter motoristas bem qualificados, bem treinados, né? Você tem que ter todo um departamento que dê um respaldo para o passageiro no caso de um problema, que infelizmente a gente está com máquinas, aí isso aí ocorre, né? Por mais que você cuide, por mais que você tenha zelo pela manutenção, mas máquina é máquina, acaba tendo algum tipo de problema. Mas é isso que é importante, até no problema, você ter condição de resolver o problema o mais rápido possível, você acaba somando ponto para a sua empresa também. Exatamente. Né? E a gente tem que ter essa estrutura, o mínimo de estrutura para poder atender, né? Porque na realidade o que a gente carrega não tem preço, né? Certo? Muito bom. Esse é o grande problema, né? E por mais que você faça, nunca vai conseguir contentar a todos. Então você está sempre procurando trabalhar o máximo possível para chegar perto dessa perfeição que não existe, mas a gente está sempre procurando. Né? Com certeza. Conte com a Rádio Ônibus, uma honra recebê-lo aqui, como eu disse, estar aqui na sua empresa conhecendo e que realmente, né, a empresa continue firme, forte, podendo transportar os seus passageiros e que se sintam orgulhosos também de viajar com a Santa Maria. E eu vou experimentar a viagem em breve, primeira vez em Santa Maria realmente viajando. Obrigado, Carlinhos. Obrigado você, Rick. Fico aí à disposição. Prazer recebê-lo e portas abertas. Quando quiser voltar, estamos aí à sua espera. Muito obrigado. Tá bem? Obrigado você. Você está ouvindo a rádio que toca o ônibus.